Marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, que é nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito. Ele é um Deus único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Coloque nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único. Aonde você estiver, como você estiver, que a paz de Deus esteja aí com você. Neste momento, damos graças a Ele, porque estamos gravando mais uma semente de luz do nosso estudo especial. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Hoje nós estamos gravando o último passo, o 7º passo. O que é o Espiritismo? Você sabe o que é o Espiritismo? Espiritismo é filosofia, ciência, religiosidade. É a terceira revelação. É o Consolador prometido por Jesus, capítulo 16 do Evangelho de João. O Espiritismo pode ser tudo isso, menos o que a igreja, o que a religião prega que ele é. As religiões, principalmente as que se denomina evangélico cristão, eles que estão sempre na contramão da verdade, prega que o Espiritismo é uma doutrina errônea, demoníaca e mentirosa. Só que tem uma coisa: a igreja, as religiões, usa mentira para provar que o Espiritismo é mentira. O Senhor Jesus, na sua palavra, ele disse: conhece a verdade, que ela te liberta. Você tem medo da verdade? Se você não tem medo da verdade, assista os nossos 7 passos para renascer para uma vida melhor. O que é o homem? O que é Deus? O que é Jesus? O que é Espírito? O que é Satanás? O que é a verdade de Deus? E agora, o que é o Espiritismo? A igreja, a religião, como o nosso estudo, nós fazemos a pergunta: por que é que as igrejas, por que que a igreja está sempre na contramão da verdade? Existe na internet 2 sacerdotes de uma rádio religiosa. Eles gravaram um vídeo alertando para que seus seguidores não leia o livro dos Espíritos.
É o primeiro livro da codificação. É o livro onde tem 1019 perguntas e respostas. Kardec pergunta, o Espírito da Verdade responde. Não ouve, não ouça, não dá ouvido a nenhum espírita, porque eles são contagiantes. Eles são como a lepra, como a AIDS, como a tuberculose. Eles contagiam. Pelo menos, senhores sacerdotes, pelo menos uma vez na vida vocês estão dizendo a verdade. Porque se os seguidores da sua igreja ouvir um espírita falando da doutrina, ler o livro dos espíritos, ele deixa de ser religioso. Porque ele vai fazer a mesma pergunta que eu fiz quando eu li o livro pela primeira vez. E fiz essa pergunta, todo mundo faz essa pergunta. Por que é que a igreja distorce? Se o espiritismo é mentira, por que que ela usa mentira para provar que o espiritismo é mentira? Ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade. Tem um pastor do estado de Goiás, de Goiânia, ele gravou na internet aí coisas e que ele, como pastor evangélico, não é espírita. E eu digo a você, pastor, esses 7 passos que eu gravei nesse nosso estudo, é por causa deles que eu deixei de ser pastor evangélico protestante para ser espírita. Se você tem dúvida, confere, examina o Estatuto do Verdadeiro Cristão. O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, está no capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Examina qual dessas doutrinas está dentro, concernente ao Evangelho de Jesus, qual delas está com a verdade. Tanto o pastor como o sacerdote, eles dizem que o espiritismo começou na mentira e continua na mentira até hoje. Os espíritas, o mentor espiritual é Jesus. Nós seguimos o Evangelho de Jesus. Eles pregam, vai lá em 1847, quando começou a primeira manifestação dos espíritos. Porque a igreja conseguiu cobrir o mundo de trevas durante quase 4 séculos. Então os espíritos começaram a manifestar lá nos Estados Unidos, 1847. Começou a revelação de Jacó, lá no deserto. As profecias dos profetas Joel. 1847, surgiu nos Estados Unidos 2 meninas da família Fox. Ela teve a primeira manifestações. Catarina, depois de alguns anos, depois de criar fama, ela tornou moradora de rua e desencanou
com dependência química, do alcoolismo. Aí o pastor disse, tá vendo? Foi o espiritismo que destruiu ela. Pastor, o senhor esquece de uma coisa. Sacerdote, você esquece de uma coisa. Hoje nós temos internet, entra na internet. As irmãs Fox, ela é evangélica protestante da igreja presbiteriana, da sua igreja, pastor. Quando ela desencarnou como moradora de rua, encontraram nos seus documentos uma carta, ela pedindo perdão para a humanidade, dizendo, olha, a minha mediunidade, os meus dons era verdadeiro, é verdadeiro, mentira é. A entrevista que a igreja obrigou eu a fazer, confessando que os meus dons não era verdade, era charlatanismo, que eu fiz isso para amedrontar a minha mãe. Percebe? A igreja pagou 20 mil libras para ela contar uma mentira. É a mesma coisa que a igreja fazia com o sobrinho do Chico Xavier, que era dependente químico do alcoolismo. Eles pagavam para ele fazer uma reportagem dizendo que o Chico era mentiroso, que ele ensaiava para fazer aquilo. Por que não usa a verdade, igreja? Vocês não estão com a verdade? O espiritismo começou 10 anos depois, 1857, não nos Estados Unidos, foi na França, na cidade de Lyon, por duas meninas da família Boudet. E elas eram espíritas. Ela participava da Sociedade de Leon Denisard de Rivail, o Allan Kardec, mais conhecido por Allan Kardec. 18 de abril de 1857, foi editado pela primeira vez a doutrina dos espíritos. O espiritismo matou a morte, tirou o véu, levantou o tapete, mostrou a sujeira que a igreja, que a religião varrem por debaixo do tapete. O espiritismo prova a imortalidade da alma. O espiritismo prova a morte da morte, que a vida continua, que nós somos eternos, que nós não somos filhos adotivos, somos filhos legítimos. O Senhor Jesus não é o filho único, é o primogênito. O Espiritismo ensina que Jesus Cristo trouxe a terceira revelação, aquela que nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Da senzala que nós chamamos de igreja. Ele nos deu a carta de alforria, que ele selou lá na cruz do Calvário com seu sangue, que é o seu evangelho, que é a mensagem de amor e que nada existe fora deste amor. A igreja, o pastor, ele diz que nós espíritas não batizamos. Sabe por que nós não batizamos? Assista o primeiro passo, o que é o homem. Porque a igreja, a religião, não aceitou o primeiro casal que Deus criou. Ela inventou o casal Adão e Eva e amaldiçoou, que é o pecado da lei e da morte. No primeiro casal criado por Deus verdadeiro, Deus criou o homem, o macho e a fêmea no mesmo dia e abençoou.
Nós não precisamos batizar porque somos abençoados. A igreja batiza porque o Deus da igreja amaldiçoou a humanidade. É a lei do pecado e da morte. O Espiritismo veio provar que o ensinamento de Jesus, fora da caridade, caridade é fraternidade, é amor. Sabe por quê que você batiza? Porque fora da igreja não há salvação. Isso quem prova é a igreja. Nós provamos. O pastor disse que o Espiritismo não aceita a Bíblia como a verdade. Nós provamos dentro do Evangelho de Jesus que o próprio Jesus, João Batista, os apóstolos, testifica que a verdade de Deus é o Evangelho, não é a igreja e nem a Bíblia. Quer aprender mais? Quer saber mais? Nos procura. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Eu sou um administrador deste grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma igreja. Nós não somos a verdade, nós pregamos a verdade, mas do jeito que ela é, sem modificar, sem manipular. Conhece a verdade que ela te liberta. Foi o que disse o Mestre Jesus. Procura-nos na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você vai encontrar a 7ª casa. Unificação Cristã Chico Xavier. Você poderá nos encontrar. Vamos estudar. Liberta da escravidão, da senzala chamada de igreja. Eu sou Francisco Pedro. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Visão geral, botão. Sem marcador,